Então, meus irmãos, nós temos hoje um tema muito interessante e nós precisamos, então, dar continuidade ao nosso assunto. Nós temos aqui hoje um tema, a armadilha da ofensa. Estamos na continuação. Então, esse é um tema que eu creio que é bem oportuno, porque nós temos vivido tempos difíceis, onde as pessoas já não têm tanto amor. Aliás, a gente falou, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. E, de fato, tem esfriado o amor, né? Sei que você está nos ouvindo aí, está cheio de amor, amém? Mas não é todo mundo que tem o coração aberto para amar, para perdoar. Eu creio que nós devemos sempre crescer, né, nesta área de relacionamentos, como falamos na semana passada, né, sobre a origem dos conflitos, falamos um pouquinho da origem, né, a origem é o pecado, na verdade, né, mas começamos dizendo lá, desde Caim e Abel, depois toda a história bíblica é recheada de conflitos entre pessoas, né, e só tem um jeito, entrega a sua vida a Jesus, porque Ele é que vai fazer você, né, entender o próximo, porque não tem como você amar o próximo se você não amar Deus primeiro, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo, amém? Então vamos lá, no nosso tema de hoje, vamos caminhando aqui, tá? Você vê em Lucas capítulo 17, versículo 5, os discípulos faz uma declaração para Jesus, na verdade, um pedido. Jesus, olha, Senhor, aumenta a nossa fé. Por que eles fizeram essa declaração, né? Poxa vida, será que era para multiplicar os pães, andar sobre as águas? Será que eles estavam precisando de mais fé nesse caso, nessa situação específica, para poder curar leprosos, né, limpar leprosos, estar mortos? O que aconteceu que eles falaram assim, não, Senhor, o que você está propondo aí, nós precisamos de mais fé. O que Jesus estava falando? Jesus estava exatamente no contexto de relacionamento, né? De lidar com as ofensas. E Jesus fala assim: se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os discípulos coçaram a cabeça, né? Sabe aquela coisa? Não vai dar. Senhor, esse caso está difícil, 7 vezes ao dia, né? Aí depois, na sequência da conversa, em outro texto, alguém ainda falou assim, ele não se conformou com a resposta de Jesus, mas, Senhor, para um pouquinho, o Senhor falou que tem que perdoar 7 vezes ao dia, tá difícil. Ele falou, não, eu vou dar conta certa para você, você tem que perdoar 70 vezes 7, tá? Na verdade, isso ao dia, né? Porque o assunto aqui é se 7 vezes ao dia o seu irmão voltar e se arrepender, você tem que perdoar, tá? Então, isso a gente fala, Senhor, nós precisamos de muita fé. Nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Fé na tua palavra, fé no teu amor, fé que o Senhor está cuidando de mim, que eu não preciso me defender, que eu não preciso me proteger, que o Senhor protege, porque perdoa meu irmão que me ofendeu, que me prejudicou, que me lesou, que abusou, que me explorou, que humilhou. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Né? E isso mesmo. Bom, mas Jesus disse, nesse mesmo capítulo, está falando assim, é impossível que não venham as ofensas. Tá? Em outra versão fala, é impossível que não venham os escândalos virão. Mas é interessante que a palavra ofensa, realmente, ela tem a ver com escândalo, né? Escândalo no grego, que originalmente se referia àquela parte da armadilha na qual a isca ficava presa. Era o gatilho da isca para a armadilha, onde quando o bichinho lá, o animal, né, ele então ele tocava ali e a partir dali disparava, né, a armadilha e ele ficava preso, tá? Então o animalzinho vai atrás da isca e cai na armadilha, né? E assim, não animalzinho, tem mais grandes também, grandes presas caíram em armadilhas. Lógico que uma armadilha tem que ser muito bem feita para poder pegar a sua vítima. Mas essa palavra, então, ofensa, significa também, então, uma palavra que pode colocar uma armadilha no caminho de alguém. Né? Então, a ofensa, na verdade, é uma isca de Satanás, né? Ou uma isca que ele usa para pôr alguém sob o cativeiro dele. Quando a pessoa morde a isca da ofensa,
né? E ele não sabe tratar com a ofensa, né? Porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, tá? A ira é uma coisa assim, quando esquenta a cabeça, quando o sangue ferve, quando dá vontade de falar um monte de coisa, aí você tem que parar e respirar e falar: agora, eu peco ou não peco? Peco ou perdoo? Se você pecar, mordeu a isca. Aí fica mais, já está envenenado, né? Aquela isca é envenenada. Ah, e Satanás sabe bem de pau. Agora, se você não se livrar logo dela, Jesus falou: então não se põe o sol sobre a vossa ira. Ah, resolve isso logo, porque isso vai só amargando, amargando, e vai envenenando, e vai matando você, matando os relacionamentos, né? Então, fica bem claro aqui que a ofensa é uma das principais armadilhas usadas pelo diabo para prender as pessoas e mantê-las cativas. O diabo prende a pessoa ali, e ela fica cativa. E segundo Timóteo, Paulo está falando sobre isso, versículos 24 ao 26, né? Aqui no 24 ele fala: o servo do Senhor não... O servo do Senhor não deve andar brigando, né? Mas sim ser amável para com todos e paciente, né? E por que ele está dizendo isso? Está dizendo que você agora é uma nova criatura. Cuidado, ser amável, ser paciente. Não é fácil, não. Tem hora que tem gente que consegue tirar a gente do sério, na verdade. Tem momentos que não é fácil, não. Mas diz aqui que o servo do Senhor, ele tem que ser paciente. E aí vem a continuação do texto, que é interessante, né? Quando ele fala aqui, então, você deve, em vez de andar brigando, deve ser amável e paciente para com todos, né? Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Então, você vai ter oposições, você vai ter gente contrária, opinião contrária, né? Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, está dizendo que as pessoas, quando não agem com mansidão, né, e elas ficam, né, elas ficam ofendidas, ou elas geram ofensa, significa que ela está numa dimensão onde Satanás pode prendê-las numa armadilha. Está bem claro aqui o versículo 26. A pessoa perde o seu perfeito juízo, ela já não consegue raciocinar. Mas você tenta reconciliar duas pessoas, como é difícil, né? Como é difícil quando alguém está ofendido, quando alguém está magoado, né? Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, né? Porque não é fácil, não, reconciliar, porque agora a pessoa está numa armadilha, tá? Ela está presa, e Satanás agora conseguiu. Ele colocou uma isca, a isca foi alguém que estava nervoso, alguém que falou demais, alguém que tinha até má intenção. Não importa o outro lado, a questão é como você recebe. E você mordeu a isca de Satanás, sabe o que aconteceu? Independente do outro, tem que ser tratado também, o ofensor, mas você é a parte ofendida, você fica cativo. Aí fala assim, você precisa escapar da armadilha do diabo, né? Porque foi feito cativo por ele para cumprir a sua vontade. Você passa a fazer a vontade do diabo e não de Deus. Está aqui, ó. Para cumprir a sua vontade. A vontade de quem? Do diabo, né? Quem está nessa armadilha da ofensa, ele começa a fazer a vontade do diabo, que é odiar, é trair, é se vingar, é reclamar, é xingar, difamar, e vai fazendo a vontade do diabo, não a vontade de Deus. Ele está cativo, né? Se separar, não quer ficar junto, não quer comer junto, não quer ver na mesma casa, né? Não é? E aí vai por aí afora, fazendo a vontade de quem? Do diabo, né? Então, a ofensa é uma das principais armadilhas usadas do diabo para prender as pessoas, mantê-las cativas, né? O texto aqui, certo, seria usadas pelo diabo para manter as pessoas cativas. Prende e as mantém cativas. Mas o problema pior, sabe qual é que, infelizmente, a maioria das pessoas que estão na armadilha da ofensa nem sabem disso. Elas simplesmente estão presas, na cabeça delas, estão presas na sua razão, nos seus direitos, entendeu? Então, ela é vítima, e ela não sabe que está cativa, tá? Então, elas estão ofendidas, nem percebem que estão cativas, caem numa armadilha, tá? Então, ela perde o perfeito juízo, ela já não consegue raciocinar.
E o perfeito juízo aqui está falando o juízo de alguém que conhece a palavra de Deus, de alguém que conhece a verdade, mas mesmo conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, quando você está ofendido e morde a isca de Satanás, aí, meu filho, aí fica difícil, né? A ofensa é a isca, na verdade. Aceitar a ofensa é cair na armadilha. E aí não é fácil tirar alguém que é presa de uma armadilha, né? Um animalzinho que é preso, uma ave que é presa, ele não consegue escapar sozinho, né? A não ser que alguém o tire de lá. Raramente consegue sair. Então, né, é assim estão as pessoas aqui. Paulo usa a palavra, né, que elas estão numa armadilha, né? Voltando aqui o texto anterior, né? Ele fala bem claro aqui, olha, né, no final, no versículo 26, né? Assim voltaram ao seu perfeito juízo e escaparam da armadilha do diabo. Nós estamos falando de armadilha, né? E a armadilha é uma coisa sutil. Se você, ninguém vai botar uma armadilha óbvia, que você não pega nem o ratinho, tá? Até o rato, ele para pegar o rato tem que ter uma armadilha muito bem feita, o queijo ali na ratoeira, e bem escondidinho, ele não pode ver. Se o rato é esperto também, né? Se você não pega nem rato, se você não souber preparar armadilha, tá? Mas o diabo sabe, ele sabe preparar armadilha, até porque nós somos tão ingênuos espiritualmente, né? Jesus nos chama de ovelhas. A ovelha é ingênua, a ovelha, ela não sabe se defender, ela não tem instinto de autopreservação, por isso que ela tem que ser conduzida, ela tem que ser guardada e protegida pelo pastor. Mas quando o pastor dá instrução para a ovelha, essa instrução é proteção, né? Então ele dá instrução. A ovelhinha que não segue o pastor cai na armadilha. Isso é perigoso demais. E também, os discípulos do outro texto estavam falando, Senhor, qual é o sinal? Fala dos sinais dos fins dos tempos, né? Era aqui um texto, um sermão profético de Jesus, Mateus 24, 25, né? Temos aqui Jesus falando um pouquinho sobre um texto mais apocalíptico, vamos dizer assim, e Jesus, os discípulos queriam saber alguns sinais do final dos tempos. É interessante que Jesus, então, a primeira coisa que fala assim, ó, cuidado que ninguém os engane, né? Então, o engano, né? Uma pessoa que cai na armadilha, né? Hoje tem os golpistas, né? Como eles aplicam o golpe? Enganando as pessoas, tá? Né? Vendendo um bilhete premiado da loteria, né? Que não tem tempo de ir lá buscar 10 milhões, mas se você der R$1.000 agora, ele passa o bilhete para você. É um engano, a pessoa, né? É um trote que passa, ó, dá o número da sua conta aí e tal, e a pessoa acaba caindo. Então, cuidado, ninguém vos engane, tá? Se as pessoas não fossem enganadas, não tinha trote, não tinha golpe, mas a gente se engana, gente. Quem nunca caiu no engano, não é verdade? Né? E o problema das pessoas que estão enganadas é que elas não sabem que estão enganadas. Engano é exatamente isso. Você pensa que está certo, mas está errado. Né? Você pensa que a pessoa está certa, mas está errada. Né? O golpista, ele se aplica, ele consegue, quando ele consegue fazer você pensar que ele está falando a verdade, aí ele consegue te enganar. Se você perceber que foi mentira, já não consegue enganar. O diabo também. Se você não percebe que aquela lei é uma armadilha, com certeza você vai cair na armadilha de Satanás. E Jesus continua falando, ninguém vos engane. Porque neste tempo final, naquele tempo, Jesus falando do futuro, que já estamos nesse tempo, muitos ficaram ofendidos. Olha, fala da ofensa. Uma versão fala escandalizados. Mas também ofensa, lembra que vem a palavra escândalo do grego, que tem a ver com a isca da armadilha. É o gatilho, né? Que dispara a armadilha. Então, ficaram ofendidos, trairão e odiarão uns aos outros. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Bom, quando esfria o amor, você não consegue mais perdoar, você não consegue amar, não consegue se relacionar. Mas por quê? Ficarão ofendidos, né? Haverá muita ofensa, muita traição, muito ódio, né? Isso por quê? Porque falsos profetas surgirão. Quando fala em falsos profetas, a gente fica pensando logo aí que vem com uma falsa doutrina. Nem sempre o falso profeta vem com uma falsa doutrina teológica, mas ele vem assim, olha, meu irmão, você não devia andar com fulano, não, esse é um falso profeta. Ele está profetizando o quê?
profetizando engano. Tá? Ó, cuidado com fulano ali. Olha, você, pô, não sei porque você não acredita nele. Esse irmão aí, olha, cuidado. Lógico que nós devemos prevenir os irmãos contra os erros, mas muitas vezes existe muita fofoca, existe muita maledicência, né? E isso são falsos profetas também no meio da igreja. Então, tem mais falso profeta sentado nos bancos da igreja do que lá no púlpito, porque os que estão no banco estão cochichando e falando, né, profetizando engano. E assim, cuidado, ninguém vos engane. Ah, não perdoa não. Se fosse eu, não deixava barato. Né? Ah, se fosse eu, já processava agora mesmo. Se fosse eu, nem olhava mais para a cara dessa pessoa. Isso é inadmissível. Olha o falso profeta aí do seu lado. Né? Cuidado que ninguém vos engane. Muitos ficarão ofendidos. Olha, até o final dos tempos ficarão ofendidos, muito mais do que no tempo de Jesus. E muitos trairão, você vai ser traído, e aí pois gera ódio, e o amor vai se esfriar. Cuidado, o amor de muitos esfriará, devido à ofensa, à traição, e tudo isso aí esfria o amor, né? Isso não é bom, na verdade, isso não é bom, isso é horrível, isso é terrível. Isso quebra o relacionamento em casa, no casamento, na família, nos negócios, na igreja, no ministério. Olha como que muitos caem nesse engano, infelizmente, né? Aí, quando Jesus fala que parece que é uma certa progressão, né? Falou assim, ó, naquele tempo muitos ficarão ofendidos, trairão e odiarão. Então, parece que é como se fosse uma sequência aqui, uma graduação, né? Onde o amor vai se esfriando e onde a pessoa começa a reagir, diz lá, de acordo com a vontade do diabo. Olha, ofendidos do jeito que o diabo quer, aí depois vai trair do jeito que o diabo gosta e vai odiar do jeito que o diabo manda. Então, cuidado, Paulo fala, cairão na armadilha de Satanás, estarão presa dele e farão a vontade dele. Cuidado, essa ofensa pode gerar traição, né? Traição. Fala em traição, você fala assim, bom, o que é traição? Já pensa lá no Judas Iscariotes, né? Mas a palavra traição, né? Ela tem aqui um sentido de alguém que abusou do outro, alguém que simplesmente traiu a confiança, né? Ou se aproveitou de alguém. Então, que você se aproveita de alguém, da bondade, da paciência, é um tipo de traição também, tá? Isso gera ódio, né? Porque a pessoa cria uma expectativa que você vai atendê-la, você vai servi-la, que você vai fazer o bem para ela e você faz o mal. Ou você deixa de fazer o bem, quando deveria fazer. Isso é uma traição, tá? E isso traz ódio, isso traz ofensa, que pode gerar até o ódio, e aí já o veneno já está tomando conta mesmo, e vem esse veneno, né, vai gerar morte. E quando você ofende o irmão, né, o que acontece? Ou quando você é ofendido, você vai criando muros de proteção, né? Isso que acontece, as pessoas começam então a ficar cada vez mais inseguras, com medo de se relacionar. Isso começa às vezes desde a infância, tá? Isso a pessoa vai crescendo assim e gerando muros de proteção. E esses muros de proteção são como uma cidade fortificada. Temos até uma figura interessante aqui, né? Olha só que interessante. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar que uma cidade fortificada. As cidades antigas eram fortificadas porque elas não tinham polícia, não tinha exército. Hoje, se alguém atacar minha cidade aqui, a gente liga, vem a polícia estadual, né? A polícia militar, se os militares não der jeito, vem o exército, porque há direitos de propriedade, uma série de direitos. Naquele tempo não tinha direito nenhum, cada um tinha que se proteger. E para proteger dos inimigos, eles faziam muros. Então, aqui, quando o Salomão, tão sábio, diz assim, olha, o irmão ofendido é mais difícil conquistar que uma cidade fortificada, uma cidade de muros. Porque a pessoa... Para que serve o muro? Para que o inimigo não entre, né? Então, o muro serve para... Exatamente, eles tinham portas nesse muro. Só entra quem eu quero, tá? E não entra quem eu não quero. Então, quando você se torna uma cidade fortificada, só entra no seu coração quem você quer, e você e outras pessoas, você não deixa entrar, tá? Seu coração não está aberto para as pessoas, está aberto para algumas, mas até, infelizmente, para nenhuma. A pessoa se fecha totalmente, mas quase sempre ele acaba
aceitando amizade com um ou com outro, mas ele já isola muita gente. Ah, o fulano morreu para mim, botou um muro ali, tá? Ele está ofendido. Né? E como é difícil ganhar irmão ofendido. Hoje nós temos muita gente. Porque há tantos desigrejados. Sabe o que é desigrejado? A gente conhece a palavra, né? Aceitou a Jesus, foi batizado nas águas, alguns foram batizados com o Espírito Santo, tinham dons, alguns tinham ministério, mas hoje eles não querem saber de pastor, não querem saber de igreja, alguns acho que nem de live quer saber, alguns falam, não, só vou ver pela televisão, porque aqui ninguém me ofende. Alguns nem quer televisão, tá, então não querem ver a cara desse pastor aí. Se me ver, já quer mudar de canal, quer mudar de... Sabe por quê? Ele agora construiu muros, tá? Os desigrejados têm muros. Tenta ganhar um desigrejado, você vê como é difícil. Ele só reclama do pastor, reclama dos irmãos, reclama não sei o que lá. Ele foi ofendido, ele foi injustiçado, então ele está ofendido, ele tem uma cidade toda cheia de... Não tem porta, é complicado para você derrubar esse muro aí, só Jesus na causa, né, irmãos? Para derrubar o muro da ofensa, né? Cuidado. Mas a Bíblia diz também aqui, quando Paulo fala que nós estamos numa guerra. Vocês sabem que estão em guerra? Ah, vocês estão numa guerra, e a nossa guerra é constante. E essa guerra, infelizmente, o inimigo joga um contra o outro. E é mais, lógico que Paulo explica em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas infelizmente a gente acaba aceitando que é o nosso irmão que está ofendendo, não pensa, não, coitado, ele falou sem querer, acho que ele não pensou direito, mas já logo a gente fica ofendido, é o lado pessoal, e já quer se vingar, e na verdade, então, mas Paulo fala assim, cuidado, precisamos usar as armas certas, não pode usar uma arma carnal quando se trata de conflitos, com falta de crises interpessoais. Pelo contrário, nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Exatamente está aí, ó, cidades muradas, são fortalezas. Mas onde estão essas fortalezas? Essas fortalezas não estão nas regiões celestiais, onde estão principados e potestades. Onde estão as fortalezas? Onde você sabe onde estão as fortalezas? As fortalezas estão na mente, na verdade, porque ele fala aqui, lançando fora todo raciocínio, quer dizer, que está na mente, e toda altivez, que é o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, conhecimento está na mente, e levamos depois todo pensamento que está na mente cativo, né, à obediência de Cristo. Então, você vê que a fortaleza, ela vai criando um raciocínio que é contra o conhecimento de Deus, baseado no orgulho. Quando você conhece a Deus, Deus é amor. A Bíblia diz assim, olha, amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Então, se você, na sua soberba, não consegue amar, você está indo contra o conhecimento de Deus, porque Deus é amor. Tá? E aí Satanás começa a fazer fortalezas, né, na sua mente. Tá? Então, o que são fortalezas? Né? São raciocínios, ou processo de pensamentos contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus. E a palavra de Deus reflete a sua própria natureza. Por exemplo, Deus é amor. Isso está na palavra. E a Bíblia diz, se nós... assim como Jesus nos amou, 1 João 3,16 fala, assim como ele nos amou, deu sua vida por nós, nós também com esse mesmo amor devemos dar vida pelos irmãos. Mas isso não é fácil, tá? Você fala, mas é possível isso? Os discípulos falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu não consigo dar vida pelo meu irmão, tá? Por quem você daria a vida? Né? Por quem você daria a vida? Ah, pelo meu filho eu dou minha vida. Você está um bandido aqui, entra na frente, né? Mas você que tocou todas as pessoas que você conhece, você entrar aí na frente, se o bandido chegar, você fala, tomara que mate mesmo, mate um tiro. Ou então você sai correndo e ele sozinho. Mas se for seu filho, não, né? Ah, talvez seu pai não, talvez sua mãe não. Você vê que então, né, você consegue amar uns e outros não. Esse amor de Deus fala, você tem que amar o ponto de dar a vida, né? Nós estávamos numa viagem missionária num certo país, e um país, inclusive, comunista, um país ateísta, e muita pressão, e nós estávamos numa equipe de intercessão, né? E lá nós tivemos, né, algumas situações muito difíceis, porque era muito ataque na mente o tempo todo.
e eu estava ali com um grupo, era tudo gente madura, gente eram, e me colocaram como líder do grupo de intercessão, e nós fomos para algumas regiões lá, bem infestadas, né, de demônio, com muita barreira, e é interessante que, de repente, houve uma crise na equipe, né, uma crise. E uma das pessoas, nós estávamos em 10 ou 11, né, acho que o Tony vai se lembrar disso, que ele estava junto, acho que o Rafael Teodoro também. Nós estávamos lá numa cidadezinha no fim do mundo, tá? Cidadezinha chamada Shangri-La, olha só. Tem até um filme com esse nome. E lá em Shangri-La, aí de repente tinha uma crise lá, e uma das intercessoras, uma pastora, entrou em crise com a equipe quase inteira, assim, ela acho que era com todo mundo, e tal, ela começou a ficar com mágoa, acho que ela mordeu alguma isca de Satanás, e nós paramos no hotelzinho lá, e o ataque foi tão feio, meus irmãos, porque você sabe, quando a pessoa está cativa a Satanás, além dele quebrar relacionamento, ele começa a ficar doente, tá? E essa mulher ficou de cama, a gente lá sem seguro de saúde, sem saber falar a língua, lá no fim do mundo. Lógico que tinha um irmão intérprete com a gente, mas só ele falava a língua local, mas assim, sem recurso, que fazer, e ela caiu de cama no hotelzinho de passagem, nós estávamos saindo para dormir para outro lugar, ela não conseguia levantar de manhã, e aí então, e a gente sabia que havia uma crise de relacionamento, né? E aí então nós depois juntamos o pessoal, pedimos licença, fomos para o quarto dela, a equipe toda, né? E então vamos tratar essa situação aqui, né? E eu tinha que resolver aquilo lá, eu era o líder da equipe. Eu falei, bom Senhor, tenha misericórdia, que o negócio está complicado. E aí eu fui fazendo pergunta para cada um ali, irmãos, em relação àquela pessoa que estava ali, né? Uma pessoa, a missionária, inclusive, mas ela estava ofendida, não sei, alguma coisa, alguma situação aconteceu. Depois até fiquei sabendo mais ou menos o que era, mas no momento que ela estava ofendida, e ela começou então a espalhar essa amargura um com o outro, um contra o outro, né? Aí então eu me lembro que eu fui fazendo a pergunta de um por um: fulano, você morreria por ela? Você daria a vida por ela? Alguns falavam um sim, assim, meio sem muita convicção, e alguns eu falei, eu não, não daria não. Tem gente que foi bem sincero, eu não daria a vida por ela não. Você não daria a vida por ela? Não, não daria não. Por quê? Porque já tinha espalhado a mágoa, tinha contagiado, tinha contaminado o grupo, olha só. Então, vai ter que liberar, ensinar alguns princípios, liberar perdão. E quando a gente orou, então, não, meus irmãos, nós estamos aqui, só nós, é que só tem inimigo do nosso lado. Se souber que nós somos cristãos que estamos aqui, vamos ser tudo preso. Né? A gente entrar na casa aqui de alguém aqui, não ser preso. Olha só, era uma situação difícil, é um lugar proibido de falar de Jesus, até de andar com Bíblia, dar um folheto. Era motivo de prisão. E aí, então, até que Deus trabalhou, o Espírito Santo trabalhou, e houve liberação de perdão. Sabe o que aconteceu? Em poucos minutos, aquela irmã estava em pé, saudável, tomando café com a gente, e seguimos viagem, e ficamos vários dias juntos, né? Ficamos mais de uma semana juntos, e nunca mais ficou doente. Acabou o problema. Então, a isca de Satanás, meu querido, adoece, adoece. É por isso que quando então, você tem duas escolhas, ou você vai estar fazendo a vontade de Deus ou fazendo a vontade do diabo. É a vontade do diabo que você odeie, é o diabo, a vontade que você separe das pessoas, que você fique longe das pessoas. Essa é a vontade do diabo. Ele não brinca em serviço, minha gente. Ele está aqui para separar as pessoas. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele quer isolar você. Sabe por quê? Você imagina o pastor levando um bando de ovelhas, né? As ovelhas estão tudo juntinhas. Se vem um lobo, se vem um predador, não vai conseguir, não vai conseguir devorar uma ovelhinha, sabe por quê? Porque o pastor está ali, ele está com a vara e está com o cajado, ele tem até a funda aqui no Davi, e até o urso e leão ele enfrentava, né? Esse representa Jesus, né? Enfrenta o leão diabo, né? Que vem rugindo como leão, e como lobo devorador. Mas qual a estratégia, então, desse predador, né? É separar a ovelhinha, é tirar ela do rebanho, porque ela estiver bem longe, ele ataca, e o pastor não tem como defender, né? Então, é isso que acontece muitas vezes. É por isso que tem um versículo que diz aqui,
né? E que você não pode te isolar, não pode construir muros, porque o diabo vai te pegar. Diz aqui, ó, aquele que se isola, quer dizer, que constrói muros, ele fica isolado, ele busca os seus interesses egoístas, ele está pensando só nele. E ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18, 1. Olha só, aquele que se isola, aquele então que se afasta, aquele que não quer relacionamento, né? Ou só quer relacionamento com uma, não quer com o outro, ele está se isolando de um ou de outro, ele tá ali só buscando seus interesses egoístas, tá? Cuidado, e ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria de Deus é você ficar junto, quebrar os muros, né, fazer pontes, né, construir pontes e não muros. Muita gente só faz muro. Construtores de muros, né, entre as pessoas. Ainda semeia contenda entre os irmãos, que é abominável, Senhor. Não, você tem que construir pontes. Se ele souber que alguém está triste com alguém, vai lá e faça ponte. Pacifica, reconcilia. Porque você, irmão, você é pacificador. Amém? Então, agora... cuidado, tá? Mas o problema é que quem pode te machucar normalmente é aquele que está mais perto de você. É mesmo. Eu pensei que machucava o cara lá de longe, não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa está mais perto de você, é porque há uma expectativa maior. Isso faz com que a ofensa tenha um sabor de traição. Então, quanto mais próximo você está da pessoa, quanto a maior expectativa de que ela te faça bem, de que ela te agrade, né? De que ela te responda bem, de que ela compreenda até quando você explode, ela compreenda as suas fraquezas, ela compreende os seus rampantes, às vezes, você tem... porque ela não compreendeu, só porque deu um grito, né? Só porque eu joguei o copo na parede, puxa vida, eu esperava tanto dele, esperava tanto dela, tá? Então, quanto mais perto, você vê isso acontece com casamento, isso acontece nas relações mais íntimas, pessoas eram íntimas, eram amigas íntimas, hoje não querem se ver, não querem se falar, né? Por que acontece isso, tá? Então, porque é uma expectativa muito grande. Então, quem mais te ofende não é inimigo. Inimigo, você já se protege dele. Bom, inimigo é inimigo. E se ele falar alguma coisa, também é o inimigo que falou, você deixa para lá. Mas quando é alguém que está dentro da igreja, tá? Por isso que eu falei dos desigrejados. Os desigrejados estão tudo ofendidos, tá? Aquela lá, porque ele gosta do mundo, tal. Tem também esse caso, mas a maioria do pessoal desigrejado hoje, que não quer saber de igreja, tá? E são muitos, né? O IBGE fez uma pesquisa aí, né, de religião, uma das últimas estatísticas do Brasil aí, descobriu que há muitos que se declaram, confessam, tem confissão evangélica. Só que quando perguntaram que igreja que ele era, não tem igreja. Então, o grupo de 100 igreja hoje está quase igual aos de igreja. Então, tem os igrejados, desigrejados. O desigrejado conversa com ele, ele está quase sempre, ofendido com alguém. Então, também há muita a traição, os sentimentos, sabor de traição, esposo e esposa, como se machucam, né? Olha, não é fácil, não, tá? Tem que ter o amor de Deus. E também mágoa com o pastor, mágoa com o líder, você coloca o pastor como super-herói, ele falhou, ele não cumprimentou você, ele não te visitou, né? Então, nesses 26 anos de ministério, quantos membros passaram por aqui, não estão mais, uma boa parte pode ter reclamado até de mim, fala, mas o pastor Misael, aquele dia, né, puxa vida, eu esperava que ele falasse isso, não falou, eu esperava que ele fosse na minha casa, não foi, eu estava no hospital, não me visitou, ele só mandou lá o fulano, mas eu queria ele lá, né? Então, eu tenho família inteira que saiu porque eu não pude ir no velório. Mas aí saiu mesmo, saiu, tchau. Não veio mais na igreja. Poxa, o pastor não veio. É lógico, meus irmãos, é lógico que eu faço o possível para estar nesses momentos de um velório, um casamento, uma festa. Eu só não vou na festa quando é convidado, mas se me convidar, eu vou. Pode chamar para as festinhas que eu vou, né? Até abrindo parênteses aqui, né? Uns anos atrás, nós estávamos em reunião de líderes da igreja, alguém falou, pastor, todo mundo que está dizendo aqui, a conversa na igreja é que você é antissocial, porque você não vai muito nas festinhas. Eu falei, irmãos, eu só não sou entrão, não sou bicão. Se você convidar, eu vou, né? Então, pode convidar que eu vou, irmãos, tá? Se eu puder, eu vou, né? Você pode... Agora, nem sempre eu posso estar nas festinhas, mas se eu puder, eu vou. Se onde for, não precisa nem ser festa. Faz um almoçozinho lá gostoso e estaremos juntos para comer, tá bom? Mas é o seguinte, mas as pessoas ficam magoadas.
Puxa vida, como é triste. Aquela pessoa, aquele meu amigo íntimo, aquele irmão, não, esse eu não posso perdoar. Se eu fosse aquele meu vizinho que é macumbeiro, se fosse aquele outro que é ateu, tudo bem, até suportaria, mas meu irmão, aquele que diz que é profeta, ó, aquele que canta no louvor, ó, aquele que está na porta e me cumprimenta, não é hipocrisia, não é falar paz do Senhor para mim, mas o que ele falou de mim? Então, isso, não vou mais nessa igreja, não. Aí, então, a pessoa fica ofendida, né? E aconteceu também isso com Davi, né? Ele fala aqui, ele lamenta, olha, se um inimigo me insultasse, eu poderia até suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo íntimo, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Quer dizer, quem ofendeu Davi? Não foi ele teve muitos ofensores de fora, lógico, muitos inimigos, né? Mas o que machucou mesmo, o que doeu mesmo, foi aquele amigo íntimo que comia no prato dele, ou comia na mesa dele, né? Como machuca, porque ele tinha uma expectativa muito grande. Então, cuidado. Quem pode te machucar é aquele que está mais perto de você. Então, você tem que ter já uma certa imunidade, vamos dizer assim, tem que ter preparado, vacinado, porque para que essas ofensas domésticas, né, do dia a dia, mulher e marido, pai e filho, irmão com irmão, ir na igreja, no grupo de louvor, no grupo de intercessão, né, tem intercessor que não quer estar no grupo de intercessão, ou só está no grupo A, não está no grupo B, tem gente que só canta no grupo A, mas não canta no grupo B, tem gente que só vai para a cozinha fazer, mas se for a fulano, se for a Beltrano, não, com essa eu não vou para a cozinha fazer o almoço da igreja. O que está acontecendo? Porque em algum momento essa pessoa que é tão íntimo seu, que é tão amigo seu, traiu você, falou mal de você, ofendeu você, e você mordeu a isca de Satanás, aí ficou todo magoado, todo ferido, né? Então nós temos aqui a traição. O que é traição? Nós falamos que a ofensa leva a traição, que leva ao ódio. É quando eu busco o benefício e a minha proteção às custas de outro. Isso já é uma traição. Tá? Eu tento tentar vantagem, eu tento ser melhor que ele, aparecer mais que ele, né? Eu devia cantar 3 louvores, mas o irmão cantou 2, aí sobrou só um para mim, aí a pessoa fica triste, né? Puxa vida, eu ia ficar bem, hoje era o dia da minha escala, mas olha, o pastor mudou a escala, eu não estou mais na escala da pregação, não estou na escala da recepção, mas puxa vida, estou traído, né? Então, alguém tirou vantagem, alguém se aproveitou de mim. Tá. Então, a traição é o abandono definitivo de um relacionamento. Ele rompe o relacionamento. E se o traidor não se arrepender, ele mata completamente a relação, a ponto realmente de botar um muro ali intransponível. Né? E fica aquele irmão ofendido que é mais difícil conquistar do que uma cidade murada. Né? Se você vê, por exemplo, esses casos, como as pessoas mais próximas acabam tendo as maiores crises, né? Os advogados poderão lhe dizer que os casos mais cruéis estão nos tribunais de divórcio. Puxa vida, o cara dormia com aquela mulher, teve filho com aquela mulher, andou com ela, beijou, declarou amor, mas quando gera uma crise, os caras vão para o tribunal, um quer matar o outro, quer arrancar o outro, quer tirar o máximo, ele quer dar o mínimo para ela, se possível tirar tudo dela, até tenta tirar tudo dele, às vezes até mentira no meio, e vem uma ofensa, às vezes vira violência doméstica, né? E o lar que deveria ser um abrigo de proteção, de provisão e crescimento, onde podemos dar e receber o amor, em geral, é a própria raiz da nossa dor. Quase todas as pessoas que estão feridas têm um histórico de família, né? O pai que abusou, o pai que foi violento, o pai que foi ausente, né? A ausência também é uma forma de ofensa, porque eu esperava que meu pai tivesse meu aniversário, eu esperava que ele estivesse na formatura da escola, eu esperava que ele fosse ver o meu primeiro jogo no futebol. Mas meu pai não foi. Eu esperava que desse um presentinho de Natal, ele não deu. Então, e tem tudo isso aí, fora as violências mesmo, o pai agressivo, o pai alcoólatra, o pai drogado, ou o pai descontrolado, tudo isso aí vai gerando, né, dor, muita dor, e essa ofensa, se você não souber perdoar, não souber lidar com ela, você morde a isca de Satanás, né? A história mostra que as guerras mais sangrentas são as guerras civis, né? Irmão contra irmão.
filho contra pai, pai contra filho. Guerra civil são pessoas do mesmo país, né? Não é Brasil contra Argentina, Brasil contra a Rússia, é Brasil contra Brasil, brasileiro contra brasileiro, são irmãos, né? Pelo menos de nacionalidade. E quantas guerras civis têm acontecido, né? Por briga de poder, briga disso, briga daquilo, tá? Então, cuidado. Então, é um tempo de egoísmo, as pessoas se isolam, o egoísmo reina na nossa sociedade. Homens e mulheres de hoje cuidam de si mesmos, negligenciando e ferindo aqueles que os cercam, porque estão o quê? Vivendo na base do egoísmo, né? Mas aqui o apóstolo João faz uma declaração muito forte, dá até medo de colocar aqui, tá? Eu não sei, dá medo de colocar, porque ele falou, não, isso aí não, pastor, isso é muito forte. Acho que ele devia pular essa parte aí, porque nem sei se devia estar na Bíblia essa parte, mas tá, né? E eu não posso pular porque está na Bíblia, tá bom? Não foi eu que escrevi, foi o Espírito Santo que instruiu o João, o apóstolo João, que era apóstolo do amor, inclusive, né? E sabe o que ele fala? Fala assim, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nem o assassino tem vida eterna em si mesmo. Deus coloca no mesmo nível de assassino, de homicida, né? Olha só, mas o que é ódio? Você fala, não, ódio é pegar a pessoa pelo pescoço e estrangular, ódio é chutar e matar. Não, ódio é pegar um revólver e dar um tiro. Não, gente, muitas vezes o ódio fica escondido, fica guardado, mas cuidado, sabe? O Absalão, por exemplo, ele ficou com ódio do Amnon, que é irmão dele, porque o Amnon, que era irmão por parte de pai, violentou a irmã dele, Tamar, né? Então, a Tamar era irmã do Absalão por parte de pai e mãe, mas era só por parte de pai do Amnon. O Amnon, ele violentou a Tamar, e o Absalão, lógico, pegou as dores da irmã, que era, né? Na verdade, ela era meia-irmã do Amnon, mas era irmã do Absalão. Diz aqui que Absalão, quando aconteceu aquilo, ele consolou um pouco a Tamar, diz assim, que ele não falava com Amnon nem bem, nem mal. Interessante, tá? Embora odiasse por ter violentado a sua irmã. Tem hora que tem pessoa que não fala nem bem nem mal, está calado, mas está guardando o rancor no coração. Até que um dia isso aconteceu, esse rancor foi crescendo, esse ódio foi crescendo, e o Absalão armou uma cilada e matou o seu irmão, né? Houve morte na casa de Davi, 2 filhos, né? O Absalão matou o seu irmão. O que é o ódio, então? O ódio é falta de amor, esse espaço vazio sem o amor de Deus. Quando o seu coração fica vazio sem o amor de Deus, o que vai ocupar esse espaço? O ódio. Então, só tem um jeito para você ficar sem ódio, é se encher do amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? Mas eu estou falando rápido aqui, porque tem muita coisa, mas vai pegando aí, fica gravado, depois você pode repetir o vídeo, assistir melhor. Mas há 2 tipos de pessoas ofendidas: aquelas que foram tratadas injustamente e aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente, né? Tem gente que pensa que foi tratada injustamente, e ambas estão sujeitas a morder a isca. Tanto que foi realmente tratado e aquele que acredita que foi tratado, supõe que foi tratado. Por quê? Né? Está falando que esse tipo de pessoa, da segunda categoria, né, eles acreditam que foram injustiçados, às vezes nem aconteceu, mas houve uma fofoca, né, houve uma conversa, ou ele supõe que alguém, né, eu já tive conversa com pessoas, pastor, eu sei que você não gosta de mim, ou fulano, eu sei que você quer acabar comigo, eu sei que você não me quer nesse lugar aqui, né? Falar com a missionária um tempo atrás, estava muito triste comigo, falei, mas qual o problema? Eu sei que você não me quer aqui nesse lugar, você não gosta de mim. Eu nunca falei isso. Ela supunha, e a partir daí gerou um distanciamento, uma barreira de comunicação. Tá? Tinha que tratar isso, né? Bom, seja qual for o caso, essas pessoas estão sofrendo e a sua compreensão está obscurecida. Elas julgam por suposição, por aparência ou pelo que ouviram dizer. Cuidado, nem tudo que falam é verdade, tá? Sempre é bom você ir lá saber realmente quem falou, o que falou, sabe? E se falou mesmo, for verdade, vai lá e perdoa, né? Agora a pessoa você fica ofendido com uma coisa que nem foi feita, né? Estão tentando puxar meu tapete aqui na empresa. Meu chefe não gosta de mim. Minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. É muita história assim, né?
Eu acho que nem sou filho, viu? Acho que eu sou adotivo, porque, ó, meu irmão, ele já fez tanta coisa ruim e meu pai não fez nada. Eu fiz uma coisinha de nada e me castigou, né? Então, ele supõe, a partir daí, que ele não é amado em casa, não é amado pelo pai, não é amado, né? E começa a gerar uma série de problemas, fica adolescente rebelde, filho rebelde, começa a ofender o pai, ofender a mãe, tudo porque ele supôs, ele mordeu a isca de Satanás, né? Então, tanto um como o outro aí estão, né, sujeitos a morder a isca de Satanás. Cuidado, que é uma isca venenosa, né? Bom, e Jesus deixou muito claro que é impossível você viver nesse mundo sem ser ofendido. É impossível, meu irmão. Você acha que aqui é moleza? Nós estamos num campo de batalha. O inimigo vai jogando um contra o outro, fora a maldade natural das pessoas, fora a cobiça das pessoas, o egoísmo das pessoas. No entanto, apesar de Jesus ter deixado bem claro, né, que nós teríamos essas aflições e sofreríamos ofensa, né, muita gente fica chocada, muitos crentes ficam chocados, perplexos e surpresos quando isso acontece. Achamos que somos os únicos injustiçados, né? Alguém fica aí contar para mim, olha, você não sabe como eu estou sofrendo, pastor. Eu até costumo expressão, pastor, né? Fulano. Então, quer dizer, você, o Jó, sofre muito, né? Puxa vida, né? Quando eu falo em Jó, a pessoa fala, pastor, também nem tanto, né? Puxa vida, nem tanto. Mas você está, pelo jeito, está falando aí que é uma injustiça do mundo, o mundo inteiro contra você, o mundo conspira contra você. Coitado, meu Deus, como é que você suporta o mundo inteiro contra você? Vai ver, não é um probleminha que às vezes nem aconteceu, eu suponho, ou aconteceu, mas foi tão uma picuinha, como a gente diz, né? E esta reação nos deixa vulneráveis a uma raiz de amargura, tá? Cuidado. Portanto, devemos estar preparados, armados para as ofensas, porque a nossa reação determinará o nosso futuro, né? Então, você pergunta, mas de onde está vindo essa raiva toda que estou sentindo? Ela não estava aqui antes, estava assim, né? Aí vem aquela expressão, é quando derrete o ouro no fogo que as impurezas aparecem, né? Você não pode ver a impureza do ouro antes de ser colocado no fogo, pode? Não pode, mas não significa que não esteja ali, põe no fogo que vai aparecer. E Deus então te coloca no fogo do conflito. E aí aparecem as impurezas, o ódio, a vingança, o ressentimento, o rancor, né? A ofensa, né? Então isso vem à tona para ser tratado. Estava ali, né? Embora estivesse escondido para você, Deus já estava vendo. Deus só permitiu esse conflito para você aprender a lidar com essa situação e ser tratado. Bem? Bom, mas qual a verdadeira situação do seu coração? Uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa é mantê-la oculta, encoberta pelo orgulho. Lembra que eu disse que, a forma aqui, que a maioria das pessoas ofendidas nem sabe o que estão, ou elas nem sabem que estão presas à ofensa, nem sabem cair numa armadilha, porque o orgulho não deixa, o orgulho mascara a verdadeira condição do coração. O orgulho nos impede a lidar com a verdade, distorce a nossa visão, né? Essa atitude passa a ser, eu fui maltratado e julgado injustamente, por isso meu comportamento é justificado, é justo que eu esteja magoado, eu tenho razão, né? E por acreditar que é inocente e que foi acusado injustamente, você retém o perdão, você não libera o perdão, você retém o perdão. Eu fui injustiçado, eu não vou perdoar não, o que é isso? Pelo amor de Deus, tem limite na vida, isso também é demais, né? Embora você foi maltratado, meu irmão, você não tem permissão, nem deve ficar preso à armadilha da ofensa. Isso vai te envenenar, isso vai te matar. Cuidado, cuidado. Amém? Glória a Deus. Então, o pessoal está acompanhando aí, né? Não é fácil, não, tá? Mas depois você fala muito rápido aqui, mas você pode assistir novamente, escrever isso aí, que é legal você anotar e guardar no caderninho aí, porque você vai precisar muito desses conceitos aqui, né? Como curar orgulho? Bom, os membros da igreja de Laodiceia se viam como ricos, abastados, não têm necessidade de nada, né? Lembra aquela expressão? Rico sou, de nada tenho falta. Mas Jesus falou para eles, você é pobre, miserável, cego e nu. Tem hora que você não consegue ver a própria condição. Então, o problema do orgulho é que a pessoa não consegue se ver como orgulhosa, tá? Só Jesus disse que a nossa capacidade de ver corretamente, então, é outra chave a ser liberto do engano, tem que ver corretamente. Mas é difícil a gente ver o próprio orgulho, né? O orgulho, só tem um jeito de ser curado do orgulho, só tem um jeito, não tem outro jeito, admitir o orgulho.
Enquanto você não admitir que você é orgulhoso, que é soberbo, lógico que admitir e depois tratar disso. Mas a primeira coisa, o primeiro passo para a cura do orgulho é admitir que você tem orgulho. Né? Às vezes eu falo para as pessoas, você sabia que você é muito orgulhoso? O que é isso? Eu falo, irmão, espera um pouquinho. Eu estou falando isso para você porque eu também sou, e todos são. A única pessoa mansa e humilde, que nasceu manso e humilde, se manteve manso e humilde, foi Jesus. Não sei que seja melhor que Jesus, né? Mas se você nasceu que nem eu, que nem na raça adâmica, com a natureza adâmica, você tem orgulho, sim, eu também tenho. Eu tenho que saber lidar com o orgulho, tratar o orgulho e levá-lo para a cruz, né? Quando você admite o orgulho, você sabe o lugar dele, é a cruz, tá? É a cruz, é a cruz, é a cruz. Só tem um jeito. O orgulho você não cura, você mata. Aliás, é na cruz onde você mata o orgulho. Coloque ele lá com Jesus. Ele falou, quem quiser me seguir tem que tomar a sua cruz a cada dia, tá? E lá você põe o orgulho. Né? Eu estava falando, inclusive, com um líder, né? E esse líder, né, muito importante, um líder da igreja, e de repente foi, irmão, você, né, fulano, né? Você, nesse caso aqui, precisa fazer tal coisa, assim, assim, assim. Ele falou assim, mas e o meu orgulho, como é que fica? Olha, que me chocou aquela... E o meu orgulho, como é que fica? Você já falou isso também? E meu orgulho, como é que fica? Ué, meu irmão, eu falei, eu estou admirado. Seu orgulho vai para a cruz, não foi ainda não? Como é que fica seu orgulho? Eu falei, que pergunta absurda, mas ele continuou no orgulho dele, ele não quis admitir a receita que eu dei para ele não, até hoje, né? Porque o orgulho dele tem que ficar lá, né? Bem escondidinho, e ele não quer admitir que tem orgulho. Meu Deus, está envenenado, né? Pior que envenena as pessoas também. Então, quando você admite o seu orgulho, né? Então, acho que é bom na sua casa você falar para o seu cônjuge, ó, meu amor, perdoa porque eu sou muito orgulhoso, vou tentar melhorar. O papai, sou orgulhoso, né? Não vai falar para o outro que é orgulhoso, que ele vai ficar bravo, né? Porque primeiro que ele é humilde, e quem não é humilde não aceita ouvir falar que é orgulhoso. Mas se você for para admitir que é orgulhoso, Deus começa a trabalhar e leva isso para a cruz, tá bom? Bom, nós estamos falando que as cidades muradas, né? É possível derrubar a fortaleza? Como é que se derruba fortaleza, né? Jesus, então, vai explicar como ser fortaleza. Só tem um jeito, tem que aprender de mim, aprender de Jesus, a ser manso e humilde de coração. Senão, você não vai encontrar descanso, vai ter uma barreira, uma muralha, e que vai te adoecer a sua alma. Vai ficar doente da alma, não vai ter descanso na alma, não vai ter refrigério na alma. A pessoa que tem ódio não descansa, a pessoa que é ofendida não descansa. Lá dentro dela, ela está sempre incomodada. Né? Quando vê o outro passando, atravessa a rua. Né? E se passar perto dele, vira a cara. Ele está doente demais. Cuidado, cuidado. Tá? Jesus falou assim, só tem um jeito. Dá para quebrar, vamos quebrar, vamos fazer uma brecha nessa muralha aí, meu irmão. Tem que ser manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Isso só aprende com quem? Com Jesus. Né? E Jesus também não falou para aprender, né, a respeito dele, mas aprender dele. Você só aprende de alguém se você andar com alguém, se você viver com alguém, imitar alguém. Você não pode aprender de alguém se você só ler a respeito dele. Eu posso aprender muito sobre um lutador de boxe, mas não quer dizer que eu sei boxe. Eu posso aprender muito sobre um jogador de futebol, ou sobre um grande cantor, não quer dizer que eu sou um grande cantor, eu posso aprender dele, aprender a respeito dele. Agora, aprender dele significa aprender, né, ele me ensinar. Né? Você joga futebol, mas aí vem lá o Cristiano Ronaldo, ou o Neymar, não sei, e começa a caminhar com você. Aí você aprende dele, né? E também, assim como você pode aprender coisas ruins se andar com um bandido, né? Você aprende coisa ruim, mas se andar com gente boa, aprende coisa boa. Se andar com Jesus, aprende a amar o próximo como a si mesmo. Amém? E aí acaba essas barreiras do orgulho. Só com Jesus mesmo, tá? E você, então, precisa fazer uma escolha, como é que vai ser o seu futuro, né? Você vai continuar irado, culpando a sua esposa, seus amigos, seu pastor, as pessoas com quem você trabalha, ou vai livrar-se da armadilha da ofensa? Você escolhe o seu futuro. Você pode ficar amargurado por muito tempo, né? Ou você pode se livrar da armadilha da ofensa, liberando o amor e o perdão, tá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele
fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como meio-dia. Deixa Deus trabalhar, entrega a Ele, não tenta se defender. É pecado se defender, porque você está dizendo, Deus, não, eu sei me virar, deixa que eu cuido de mim. Quando você fala, não, Senhor, cuida de mim, entrega ao Senhor, sabe, Ele vai fazer o teu direito aparecer, né? E diz aqui em Efésios 31, 32, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, livrem-se. Você é que tem uma ação sua. Deus não pode trazer em você se você não quer. Livre-se de toda gritaria, calúnia, de toda maldade. Seja o quê? Sejam bondosos e compassivos. Compassivos é cheio de compaixão. Uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha o modelo, como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Bom, então, um coração manso e humilde não morde a isca de Satanás. Aleluia. Não fica preso na armadilha de Satanás. Porque a Bíblia diz aqui em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? A resposta branda, quer dizer, não mordeu a isca, então deu resposta branda. Né? Desvia o furor, mas a palavra dura, quer dizer, mordeu a isca, suscita a ira, quer dizer, fica preso na armadilha de Satanás. Cuidado, isso é um texto forte para você pensar e meditar, né? Jesus ensinou, não resistais ao perverso, mas qualquer te ferir na face direita, volta ali também a outra, quer dizer, não morda a isca. Alguém te ofendeu, alguém falou mal, né? Tem coisa assim, aquilo foi por um tapa na cara, né? Dá outra cara, dá outra face, né? Não morda a isca de Satanás, seja compassivo, perdoa, né? Seja bondoso. Né? E se alguém demandar contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa, não morca a isca, dá para a pessoa aquela ali, deixa levar. Mas ele está usando de mim, está me explorando, deixa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele fará sobressair do teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 37, 5 e 6. Né? E se te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Não precisa, mas ele vai me explorar. Gente, não tenha medo de alguém te explorar, porque Deus te defende. Né? Se você morder a isca de Satanás, né? Aí você fica preso, né? Na armadilha de Satanás. Né? Se você morder a isca, você fica preso. Né? Desculpa aí, está errado o texto. Né? Você fica preso, esse não está errado. Né? Depois vamos corrigir aqui o PowerPoint. Né? Foi por isso que os discípulos clamaram lá no começo, lembra? Se aumenta a nossa fé. Tem que perdoar 7 vezes ao dia. Depois ele falou que é 70 vezes 7, aumenta a nossa fé, Senhor. Amém? Olha, irmão, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai e tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não seja tentado. Alguém foi surpreendido em alguma ofensa. Faça o quê? Mansidão, né? Levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E aqui, para encerrar, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender cada dia mais, então, esses conceitos bíblicos, para a gente não morder a isca de Satanás, tá bom? Que Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus, tá? E lembrando aqui que no próximo domingo temos continuidade nessa série Relacionamentos Saudáveis, parte 3. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?